Olá, meus queridos seguidores. Não se esqueça aí, deixe um likezinho, tá? Se gostaram, ok? Um grande abraço. Olá, estudantes de matemática. Meu nome é Luiz e vamos estudar junto todo esse universo da matemática do ensino fundamental. Este é só mais um vídeo dentre tantos em que nos encontraremos resolvendo os problemas no passo a passo, de questões mais simples até as questões mais complexas, ok? Grande abraço. Olá, estudantes. Estamos de volta com mais um vídeo. Espero que consultem lá o meu canal para ter uma ideia de todos os vídeos já produzidos. Ainda não são muitos, tá? Mas eu tenho feito aí, como eu falo, com carinho, para vocês tirarem um proveito, relembrar situações mais difíceis da matemática, ou mesmo estar lidando com um exercício para enfrentar os concursos que virão. Estamos de volta agora com este vídeo sobre razões trigonométricas. Então vamos lidar com formas geométricas para acharmos a medida dos seus lados. É muito comum, né, quase todos os exercícios trabalharem com triângulos de ângulo reto. Né, o ângulo reto tem 90 graus. Tá? Então nós já temos até uma tabelinha para facilitar esse cálculo com relação a acharmos a medida dos lados de determinado triângulo. Então nós ouvimos os nomes seno, cosseno e tangente. Então vai seguir aqui no exercício, tá? Para vocês, já uma tabelinha referente a achar o seno, cosseno e a tangente de determinados ângulos, que os mais comuns de 30 graus, 45 e 60 graus. Então nós temos uma regrinha para ser seguida, né? Para acharmos determinado seno de um ângulo, né? Nós temos uma razão que é qual? A medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, tá? Porque num triângulo nós conhecemos, né? Os dois lados em relação ao ângulo são chamados de catetos. E o lado mais acompridado, tá? Também não deixa de ser adjacente ao ângulo, chamado de hipotenusa, mas é o lado mais comprido, né? É o lado que ele se apresenta oposto àquele ângulo reto. Já o cosseno, nós temos uma razão, que é a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. Bem, iniciando o primeiro dos nossos exercícios, né? Nós estamos aqui, ó, considerando o triângulo retângulo A, B e C da figura, né? Quer dizer, os ângulos A, B e C, com correspondência nos lados também, né? Os catetos, né? A, B e C, junto com a hipotenusa, logicamente. Então, aqui foi dado pelo exercício já o seno de 60 graus, que está na tabelinha que eu passei para vocês, né? Raiz de 3 sobre 2. Então, no caso aqui, vamos procurar achar o cosseno, né, e a tangente, e aí nós teremos os lados que são pedidos, o A e o B. Né? O B, no caso aqui, é um cateto adjacente a esse ângulo de 60 graus, né, e a hipotenusa, como eu já falei, né, o lado mais acompridado, também adjacente ao ângulo, mas normalmente é oposto ao ângulo de 90 graus. Bem, então agora montando a nossa base de cálculo. Vamos colocar lá seno, né, o seno de 60 graus, igual a, lá, o cateto oposto, 12 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, A, certo? Então agora nesse segundo passozinho aqui, desse exercício, a gente tem um A passando para o outro lado, como é que ele divide no lado direito, ele vai multiplicar no lado esquerdo. Então fica o A vezes, né, o seno de 60 graus, que a gente tem na tabela, como já falei, né? Então aí, ó, A vezes raiz de 3 sobre 2, igual ao tal lado, né, o cateto oposto, que foi dado no exercício, ó, 12 raiz de 3. Então agora é só ir dando continuidade a este cálculo. Bom, nessa continuidade a gente deixa a incógnita de um lado e volta agora a passar aquilo que era o seno de 60 graus, né, o raiz de 3 sobre 2, para o outro lado. Se ele estava multiplicando o A, do outro lado ele passa a dividir. Nessa divisão, o que acontece? A gente pode agora fazer um jogo aí
para fazer com que essa raiz de 3 sobre 2, invertendo, né, a gente tem como depois eliminar com a raiz de 3 do 12 raiz de 3. Então, lá foi feita uma multiplicação. Tá? Mantive o 12 raiz de 3 vezes o inverso da outra, da fração. Tá? A gente muda como era a divisão, para passar para multiplicação, a gente inverte a fração. Agora multiplicamos em cima, os denominadores, né? Ficou 24 raiz de 3, e sobrou agora o que? Dividido pelo raiz de 3. Né? Elimina o raiz de 3 com raiz de 3, e o resultado final, A igual a 24. Então temos aí um dos catetos já descobertos. Bem, agora ficou mais fácil, né? Achamos um dos lados, né, da letra A, que é a hipotenusa, e aí vamos seguir a regra do cosseno, para achar esse lado B de bola. Então, cosseno de 60 graus, que foi o ângulo dado pela figura, a gente sabe que é o cateto, né, adjacente sobre a hipotenusa, sobre esse lado A. Então, ficou lá cosseno de 60 graus igual a B sobre 24. Na tabelinha, né, o valor do cosseno de 60 graus representa 1/2, ou 0,5. Passa o 24 para o lado da esquerda, então passa a multiplicar. E mantém o B do seu lado. Pronto, multiplicando 1/2 por 24, resultado igual a 12. Tá? Vamos lá, continuando, né, nesse segundo exercício, no triângulo retângulo da figura, determine as medidas de x e y indicadas. Né? Então, estamos dando aqui ó, o valor já de um seno de 65 graus, né? E o cosseno desse mesmo ângulo, né, com os valores correspondentes aqui. Vamos usar agora esses valores e seguir aquelas regrinhas de seno e cosseno. Então, esse nos parece bem fácil, né? Montando cosseno de 65 graus igual ao quê? Né? Ao seu cateto adjacente, que é o y da figura, sobre o que? A hipotenusa que está lá, 9. Pronto, fez o cálculozinho, passa o 9 para o outro lado, já sabe que multiplica, já que está numa divisão de um lado, passando multiplica. 9 vezes 0,42, o resultado 3,78. Sem erro. Mantendo o mesmo segmento para achar o lado x, né? Então, já que o problema nos deu o valor do seno, né, de 65 graus, né? Então, vamos lá. Seno de 65 graus igual a incógnita, que é o lado x, sobre o que? A hipotenusa. Quer dizer, seno de um ângulo, né, é o cateto oposto sobre hipotenusa, como foi montado. Já que foi dado o valor do seno no início do exercício, 0,91, multiplica por 9, porque foi passado para o lado esquerdo, multiplicando, igual a x. A mesma coisa do cálculo do cosseno. É só multiplicar aí os valores, resultado deste último lado, x, igual a 8,19. Bem, alunos e alunas, nesse terceiro exercício, muito fácil, né? O triângulo vai dar as numerações e vem pedindo aqui, né, de acordo com as figuras, para achar tangente A, tangente E e tangente O. Então já sabemos, né, que para achar a tangente de determinado ângulo, né, é só colocar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, olha lá, de acordo com o A, tá, nós temos ali ó, o oposto 48 sobre 14, né, que está logo ao lado, adjacente. Pronto, dividiu isso aí, reduziu, ficou 24 sobre 7. Fazendo o mesmo agora também da tangente de E, do ângulo E, né, só lá, o oposto 14 e o adjacente, no caso aí é o 48. Tá? Então, como é que a gente descobre esse adjacente aí? Poderia ser o 50, mas é porque a gente já sabe que o 50, ele é um lado oposto ao ângulo reto. Todo ângulo, lado oposto ao ângulo reto, no caso aí se trata da hipotenusa. E não segue a regrinha da tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, olha lá, 14 sobre 48, divide o 14, divide o 48, ficou 7 sobre 24, não dando mais para dividir, para não cair em decimal. Mais tranquilo ainda,
né, é o cálculo dessa segunda figura A1 para achar a tangente. Né? Então está lá, os catetos são iguais, então acabou. Tanto a tangente de O quanto a tangente de E, que está sendo pedido, o cálculo é o mesmo, né? 3 raiz de 2 igual a 3, é dividido por 3 raiz de 2. No caso, corta-se as raízes, é a raiz de 2, só sobrando 3 sobre 3, igual a 1. Tá? Não precisava nem pensar nesse lado também. Né? O que está no denominador, se for igual ao que está no numerador, foi igual ao denominador, então essa fração representa 1. Né? Porque um igual se divide pelo outro igual, o valor aí é uma unidade. Bem, gente, eu espero que vocês tenham observado até então, nesses dois últimos exercícios, para procurar a tangente, e que no caso envolve os ângulos que não tem a ver com um ângulo de 90 graus. Tá? O de 90 graus está sempre fazendo oposição à hipotenusa. Então a gente descobre o seno, cosseno e tangente, normalmente desses outros ângulos, ok? Que são menores do que 90 graus. Então nesse terceiro exercíciozinho aqui da sequência de figuras para achar as tangentes, né, nós temos agora que achar o lado, né, que vai de A até E, certo? Que é um dos catetos. Nós temos um cateto com valor de 2, temos a hipotenusa 16, e aí nesse caso então, nós vamos usar uma formulazinha, né, que é um teorema de Pitágoras, em que se fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos ver isso agora aqui escrito, no caso descrito com as numerações. Pronto, ela foi colocada a hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Um dos lados, valor 2 ao quadrado, mais o da incógnita, que a gente vai colocar como x. Então agora é só fazer o cálculo. Passa o 2 ao quadrado para o outro lado. Então a gente vai ter aí o 16 ao quadrado, menos o 2 ao quadrado, dando um valor de 252. Tá? Então, no caso aí, esse x vai ser igual a 15 raiz quadrada de 27. Agora, como é que chegou a isso? Tá? Nós vamos ter que fatorar esses 252. Então, aqui na próxima imagem, vamos ver como é que ficou o cálculo para atingir esse 15 raiz quadrada de 27. Então, vamos fatorar o número 252. Iniciando pelo número 2, pela divisão por número 1, não adianta, não vai dar ele mesmo. Então, sempre se inicia fatoramento pelo número 2. Dá para dividir por 2? Então, a gente mantém ali o número 2 e coloca o resultado da divisão. Fica 1, 2, 6, 126. Dá para dividir por 2? Dá. Resultado, 63. Agora, 63 dá por 2? Não, é um número ímpar. Dá por 3? Dá. Vai ficar o número 21. Continua o 3? Sim. Dividido por o 21 por 3, final 7. 7 agora por ele mesmo, resultado 1. Montando isso, é o 2 ao quadrado, olha lá, vezes 3 ao quadrado, vezes 7. Que vai ser igual a, vamos juntar lá o 2 vezes 3, deu 6 ao quadrado, vezes 7. E vamos incluir, então, na condição lá, que é do x que está apresentado ao quadrado. Então, olha lá, foi colocado ali o 6 na potência de 2, vezes 7. Só que por que entrou ali uma raiz desta numeração que eu coloquei agora? É porque nós temos que eliminar a potência do x, não está x elevado a 2. Então, para eliminar, o outro lado vira o quê? Raiz quadrada do tal número. Então, o que sobrou aí, ó? O 6 elevado a 2, a raiz quadrada, fica só o número 6 mesmo. O 7 teve que ficar envolvido pela raiz quadrada. Resultado aí, deste outro lado do triângulo, 6 raiz de 7. Então agora, como o problema está pedindo, com relação a esse triângulo, vamos achar as tangentes do ângulo A e a tangente do ângulo O. Ok? Então, começando com o do ângulo A, nós sabemos que aí, no caso, é o cateto oposto, número com valor de 2, dividido pelo cateto adjacente, que a gente já descobriu agora,
né, que é 6 raiz quadrada de 7. Vamos reduzir ali, ó, 2, né, dividido por 2 deu 1. O 6 dividido por 2 deu 3. Então, 1, né, sobre 3 raiz de 7. Agora vamos tentar eliminar essa raiz de 7. A gente multiplica o numerador, está lá o 1 por raiz de 7, então multiplica também o denominador por raiz de 7. Aí, o resultado, 1 vezes raiz de 7 ficou raiz de 7, e o denominador, né, a raiz de 7 vezes raiz de 7, a gente elimina então a raiz, ficando então 3 vezes 7. Resultado final da tangente de A, né, raiz de 7, dividido por 21. Pronto, quanto à tangente agora do ângulo O, né, vamos lá, igual a o lado que a gente já achou, né, que é o cateto oposto, 6 raiz de 7, dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo, que é o número 2, igual a 3 raiz de 7, né, eliminando o 6 dividido por 2 e o 2 dividido por 2. Que aí fica 3 em cima, o numerador, e o denominador some, que fica o número 1. Bem, agora nesse quarto exercício, né, pede-se na figura para que se encontre a hipotenusa, né, que no caso é a medida pedida aqui pelo exercício, né, o espaço RA, quer dizer, os ângulos R e A. E estão nos dando a tangente do ângulo A, que é igual a 3. Bem, então agora é só montar a nossa simples equaçãozinha, né? O 3, que é a tangente de A, está ali, ó, igual a cateto oposto 9, dividindo pelo cateto adjacente, que é aquele espaço YA. Vamos colocar como X, ok? Então agora, para elevar esse X, né, tirá-lo da condição de denominador, passando para o outro lado, ele passa a multiplicar, vai multiplicar o 3. Então ficou lá 3x igual a 9. Volta agora com 3 para o outro lado, dividindo o 9, 9 dividido por 3. Então nós temos esse novo cateto com o valor de número 3. Então o que acontece aqui, para achar essa hipotenusa, né, lembrando aquela formulazinha, teorema de Pitágoras, então a hipotenusa ao quadrado, que é aquele espaço de RA, igual a um dos catetos 9 ao quadrado e o outro nós acabamos de achá-lo, 3 ao quadrado. Então, total ali, RA ao quadrado igual a 90. Então, RA vai dar o quê? Raiz quadrada de 90. Nós podemos, então, fatorar para achar aí o que vai ficar de número inteiro fora dessa raiz. 90 dividido pelo menor número para ser dividido, 2. Deu para 2? Sim. Resultado 45. Vai dar para 2? Não, número ímpar. Tenta 3. Deu para 3? Sim. Resultado 15. 15 dividido por 3? Sim. Resultado 5. 5 por 5, dando 1. Então nós temos aí na montagem lá o 2 sozinho, multiplicando por 5, vezes o 3 que está elevado a 2. Ok? Então nós temos o 3 elevado a 2 vezes o resultado de 2 vezes 5, vezes 10. Então, certamente, esse 3 vai para fora da raiz, ficando 3, raiz de 10. Bem, agora temos duas novas figuras neste quinto e último exercício, tá? Para acharmos os catetos x e y. Bem, nessa figura aqui, como está evidenciado um dos ângulos, né, a gente, aí a nível de ser um cosseno. Então, a gente já tem pela tabela a ser seguida que o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 dividido por 2. Aí, como colocado aqui na montagem do problema, né? Mas vamos lá primeiro. Cosseno de 45 é igual a... Aí é o cateto, né, adjacente, né, sendo dividido pela hipotenusa, que foi dado o valor de 20 raiz de 2. Exaltando essa questão da opção pelo cosseno, poderia também ser pelo seno, tá? Porque aí, uma vez tendo já a hipotenusa, como nos foi dada, né, nesse valor de 20 raiz de 2, é só seguir as regrinhas correspondentes, né? Ou ao cosseno ou ao seno. Então, nesse caso aí, vamos substituir agora, então, realmente, o cosseno de 45
pela tabela que deu raiz de 2 sobre 2, e multiplicamos, né, aquele 20 raiz de 2 do lado direito, que está dividindo a incógnita x, e passamos a multiplicar no lado esquerdo. Repetimos a incógnita x. Então, nessa multiplicação, né, vamos ver o que está envolvendo os numeradores. Então, raiz de 2 vezes 20 raiz de 2, a gente elimina a raiz, vai sobrar o 2 para fora, multiplicando esse 20. Então, 20 vezes 2, né, que vai dar 40, dividido por 2, que era o denominador, né, do que foi dado em termos de potencial do cosseno de 45 graus. Tá? Então, dividindo 20 por 2, x igual a 20. Agora aqui, já que temos a hipotenusa que nos foi dada, descobrimos um dos catetos, é só descobrir o outro através do teorema de Pitágoras. Então foi colocada lá a hipotenusa ao quadrado, um dos catetos ao quadrado, mais a incógnita y também ao quadrado. Fazendo o cálculo, né, no potencial a gente elimina a raiz, né, para eliminar esse potencial a 2. Tá? Mas vai ficar o quê? O 2 para fora, sendo multiplicado pelo 20. 2 vezes 20 daria 40, certo? Só que esse 20, ele também estava exponenciado a 2, que aí é 20 vezes 20. 20 vezes 20 vai dar 400, vezes esse 2 que ficou para fora, total ficou ali 800, ok? Lado direito, 20 a 2, 400, repetindo a incógnita elevada à potência de 2. Passa o 400 para o outro lado, então fica 800 menos 400, e o y continua elevado à potência de 2. Então aí podem fatorar para ver que número que multiplicado por ele mesmo que vai dar o y. É o número 20. Isso aqui é bem mais fácil, porque é só ver, né? 2 vezes 2 vai dar 4. Pronto, o resto é só botar um zerinho, né? Porque aí ele, dobrado, ele cai na parte centesimal. Tá? Então, o resultado do cálculo aqui é de um dos lados, de um dos catetos, é igual a 20. Bem, agora seguindo nessa última figura do último exercício, né, aproveitando o ângulo de 30 graus e a regrinha do cosseno de novo. Tá? Porque aí a gente monta aqui, ó, cosseno de 30 graus igual ao cateto adjacente que nos foi dado, 9 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, lá, y. Pronto, passa o y para o outro lado, vai multiplicar, né? Porque ele está dividindo aqui, nesse lado direito. O outro lado, então, ele passa a multiplicar, vezes esse valor que está na tabelinha, que já foi dado a vocês, tá? Com relação ao cosseno de 30 graus. Igual a, repetindo, 9 raiz de 3. Agora vamos passar, né, deixar o y sozinho, como sempre, e juntar as turmas. Passando raiz de 3 sobre 2 para o outro lado, ela passa, no caso, a partir dessa multiplicação, no outro lado ela vai dividir. Então, 9 raiz de 3 dividido por raiz de 3 sobre 2. Vamos tirar agora também, eliminar essa divisão. Para eliminar, a gente, para passar para a multiplicação, então a gente faz uma reversão dessa fração. Repete 9 raiz de 3, no caso agora vezes, o denominador vai para cima, 2, e o numerador vai para baixo, raiz de 3. Pronto, agora ficou bem mais fácil. Multiplica a parte do denominador com o inteiro lá 2 vezes 9 deu 18, raiz de 3. E mantém aquela divisão com relação à raiz de 3. Que aí fica a raiz de 3 como denominador, como numerador, dividindo pelo denominador também raiz de 3. Então, essa raiz de 3 some, sobrando só 18. Tá? Y igual a 18. Agora, para finalizar o exercício, já que nós já temos a hipotenusa, né, que foi resolvido com o número 18, né, já temos um dos catetos, então é só fazer agora a hipotenusa ao quadrado, né, 18 ao quadrado igual a 9 raiz de 3, que é um dos catetos, né, ao quadrado, mais a incógnita do outro cateto, x2, ok? Então, no caso, aí, ó, 18 vezes 18, para tirar da potência, deu 324, igual a... Aí a gente elimina ali a raiz de 3, por causa da potência, então vai ficar 9 vezes 3. Só que antes nós temos esse 9 fora da raiz, que ficou sob a potência 2. 9 vezes 9 é 81. Vezes esse 3 que perdeu a raiz, né, total 243, mais a incógnita de novo. Passou 243 para o outro lado, ficou 81,
né? 324 menos 243, mantém-se a incógnita ao quadrado. Aí agora ficou bem mais fácil também, se não quiser fatorar, que são umas decorebas que a gente vai tendo por muitos exercícios feitos ao longo do tempo, para saber que, né, o 9 vezes 9 dá 81. Né? Então, para resolver a raiz quadrada desse 81, deu 9 aí, como um dos catetos, finalizando o exercício. Bem, agradeço o acompanhamento até então, através dos meus vídeos. Foram feitos com carinho, nada altamente profissional, mas eu acho que é o suficiente para ajudá-los, ok? Então, gostando, deixa um like, tá? Vai ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.